Hare Krishna. Então, hoje temos a continuação da leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 18, verso número 1. Vamana, a encarnação sob forma de anão. Shri Shuka Vacha Itam Virinchastuta Karma Virya Pradurbabhuva Amrita Bhuradityam Chaturbhuja Shankagadhabja Chakra Vishangavasa Lalina Yatekshana. Shri Shuka Vacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Itham, dessa maneira, Virinchastuta Karma Virya, a personalidade de Deus, cujas atividades e proezas sempre são louvadas pelo Senhor Brahma. Pradurbabhuva, manifestou-se Amrita Bhu, cujo aparecimento é sempre imperecível. Adityam, do ventre de Aditi. Chaturbhuja, tendo 4 braços. Shankagada Abja Chakra, decorado com búzio, massa, lótus e disco. Vishangavasha, vestido com roupas amarelas. Nalinayata Ikshana, tendo olhos que despontavam como as pétalas de um lótus. Então a tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse: depois que o Senhor Brahma falou essas palavras em glorificação das atividades e proezas do Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, que, diferentemente dos seres vivos ordinários, jamais está sujeito à morte, apareceu no ventre de Aditi. Suas 4 mãos estavam decoradas com búzio, massa, lótus e disco. Ele vestia-se de roupas amarelas, e seus olhos pareciam as pétalas de um lótus a desabrochar. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Neste verso, a palavra Amrita Bhur é significativa. Às vezes, ao aparecer, o Senhor nasce como uma criança comum, mas isto não significa que ele está sujeito a nascimento, morte ou velhice. Todos devem ser assás inteligentes para compreender o aparecimento e atividades das encarnações do Senhor Supremo. Confirma isto o Bhagavad Gita 4.9. Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha. Deve-se tentar entender que o aparecimento e o desaparecimento do Senhor e suas atividades são todos divyam, ou transcendentais. O Senhor nada tem a ver com as atividades materiais. Aquele que compreende o aparecimento, o desaparecimento e as atividades do Senhor liberta-se imediatamente. Após abandonar seu corpo, ele nunca precisa aceitar novamente um corpo material, mas é transferido ao mundo espiritual. Tyakta deham punarjanma naiti mam etisorjana. Então hoje é Ekadashi, não? E é também o jejum para o aparecimento de Varaha, que é amanhã, e também para o aniversário de Maharaj, essa puja de Maharaj, o jejum também é feito hoje pela manhã. E aqui nós temos então esse capítulo novo, um capítulo que vai descrever uma história super interessante, cheia de lições práticas para o dia a dia de qualquer pessoa. E para um Vaishnava, uma Vaishnavi que estuda o Bhagavatam, tem lições muito especiais em sua jornada, porque vai apresentar a problemática do orgulho. E esse orgulho é sempre motivo de uma queda depois. Prabhupada chegou a dizer isso, que o orgulho antecede a queda. Então, aqui nós temos várias lições. Essa é uma desse capítulo. Essa lição é uma lição muito prática. E o Vaishnava, que está sempre
esperto em caminhar como no fio de uma navalha. Ele entende bem o oceano da existência material, cheio de feras terríveis dentro do oceano. Então o Vaishnava está ali equilibrando, como aqui a gente está treinando com essa fita que a gente tem ali. Todo mundo tem que treinar, porque é para treinar a caminhar no fio de uma navalha, tá? Então a consciência de Krishna é exatamente isso. A gente caminha assim, no fio de uma navalha, com muita calma, pé ante pé ali, tentando equilibrar a situação, porque abaixo desse quadro, desse cenário, tem um oceano terrível, com ondas terríveis, com feras terríveis. Timingila. Timingila é um peixe que se alimenta de comer baleias. Imagine, né? A gente come um pedacinho de tomate, a gente pode calcular pelo tamanho da nossa boca, né? Agora imagine um peixe que se alimenta de baleias. Então esse é o Timingila, e ele é apenas uma das espécies que vivem nesse oceano da existência material, disposto a devorar qualquer isca que caia dentro desse oceano. Por isso que o oceano da existência material exige uma nau, um barco, uma embarcação que possa ser eficaz para cruzá-lo. E essa embarcação tem que ser dirigida por um bom capitão. Um capitão que seja capaz de cruzar. Os sábios de Naimisharanya, quando se dirigem a Sutta Goswami no Srimad Bhagavatam, anteriormente, no canto 1 do Srimad Bhagavatam, eles vão dizer: Twana sandar sito datra dustaram nistitir satam kalim sattva haram punsam karnadhara e varnavam. Nesse verso eles dizem para Sutta Goswami que podemos compreender pelos sinais que a providência divina trouxe você até nós para que possa capitanear o barco que pode cruzar o oceano da existência material, levando a todos nós que estamos aqui, todas as entidades vivas. Então eles dizem isso porque a linguagem do Bhagavatam também é uma linguagem poética. Nós vimos nesse verso de hoje, né? Viu o finalzinho do verso de hoje? Olha que nível! Ele vestia-se de roupas amarelas e seus olhos pareciam as pétalas de um lótus a desabrochar. Belíssimo, né? Então a poesia do Srimad Bhagavatam está espalhada por todo ele. E nesse verso, os sábios de Naimisharanya se reúnem num lugar que eles entendem ser o centro do universo, que as escrituras dizem sendo o centro do universo, Naimisharanya. E dali eles pretendem fazer uma cerimônia de sacrifício que durasse 1000 anos, para que os primeiros 1000 anos da Era de Kali pudessem fortificar as virtudes de todos os seres humanos e contra-atacar todos os malefícios que viriam a partir da Era de Kali para aqueles que resistiram aos processos de liberação dados anteriormente nas outras eras, nas outras 3 eras anteriores. Quem são essas pessoas? Nós. Temos que admitir que somos nós, que resistimos a todos os processos, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. Todos os processos ofereceram oportunidades e nós não aceitamos nada, negacionistas que éramos. Então não aceitamos o processo e fomos então outra vez lançados na nova era, a Era de Kali. E aí na Era de Kali agora temos um processo, estamos aqui acordando cedinho para poder compensar tudo que a gente fez de ruim em vidas passadas. Então, até os de casa acordam cedo, né, para participar aqui. Eles são yogis invisíveis, que não estão presentes,
aqui aos nossos olhos, mas estão presentes, percebendo tudo que está acontecendo. Então, na era de Kali, os brahmanas qualificados, as pessoas mais sêniores, que entendiam, que tinham uma visão da temporalidade do mundo, da precariedade da vida material, essas grandes personalidades se reuniram para decidir como seria a vida em Kali Yuga. E que, sabendo que Kali Yuga tinha muitas más qualidades e que não eram favoráveis ao cultivo de vida espiritual, eles resolveram se reunir para fazer sacrifícios. E lá, no meio da reunião, eles identificaram entre eles, Suta Goswami. E então eles se dirigiram a Suta Goswami com esse verso que eu falei, entre outros, um verso para mostrar que eles reconheciam Suta Goswami como autoridade capaz de dizer para eles como eles deveriam se comportar na era de Kali e para toda a humanidade, porque eles estavam produzindo o Srimad Bhagavatam. Então eles queriam que ficasse registrado para toda a humanidade quem seria o capitão do navio que conduziria todas as pessoas para cruzar esse perigosíssimo oceano. Imaginem o que é estar num navio sabendo que abaixo dele tem grandes peixes perigosos. Aqui, muito próximo de nós, no litoral de Recife, agora, de alguns anos para cá, algumas décadas já para cá, os tubarões resolveram viver naquela região, uma região belíssima, de uma praia super bacana, que tem arrecifes, por isso o nome da cidade é esse mesmo, tem arrecifes que quebram o mar, quebram as ondas, e é um lugar muito belo, uma das praias, a praia onde o metro quadrado imobiliário é o mais caro de Pernambuco. Então os tubarões, sem pagar nada, vivem ali na praia, do outro lado, só esperando que os gravatinhas, os milionários, caiam para eles pegarem. Eles foram parar lá porque eles moravam num outro paraíso, que era Gaibu, a região de Gaibu, uma praia. Nós, devotos, sempre íamos para Gaibu, depois de maratona de sangue, tem coisa assim, nós sempre íamos para lá. Era difícil chegar lá naquela época, não tinha ruas asfaltadas, estradas asfaltadas até lá. Mas a gente ia, enchia um monte de devoto numa Kombi e a gente ia passar um dia lá em Gaibu. Lá os tubarões estavam lá, a gente não sabia não, mas eles estavam lá, só que lá eles tinham muito o que comer naquele momento, mas eles construíram um porto nessa região. E quando eles construíram um porto, eles tiraram a comida dos tubarões. Então eles disseram, os tubarões fizeram uma reunião e disseram, vocês construíram e pegaram nossa comida? Então nós vamos comer vocês lá em Recife. Aí eles subiram para o norte, todos se transferiram para o norte e resolveram morar ali naquela praia maravilhosa de Boa Viagem. Então, imagine quem vive no oceano. Agora a gente vai ali. De vez em quando um maluco, assim, desafia a autoridade dos tubarões, a propriedade dos tubarões. E entram e vão lá, invadem a terra, a área dos tubarões, e os tubarões pegam. E às vezes os tubarões, quando a maré está cheia, passam por cima dos arrecifes e ficam bem na parte onde não tem onda, que é, quem já tomou banho lá sabe disso, né? Na minha juventude e até quando éramos devotos também, a gente tinha essa praia super legal, onde o mar tinha poucas ondas ali, então eles passam e ficam ali, e aí eles ficam nervosinhos, enquanto a maré não enche para eles saírem, eles ficam nervosinhos ali esperando que venha algum engraçadinho, e aí eles
capturam. E é bem triste ver tudo isso. Mas, sabendo de todos os perigos da existência material, especialmente na era de Kali, sabendo de todos os perigos que vêm devido ao contato com a natureza material, os sábios de Naimisharanya resolveram fazer um sacrifício de 1000 anos. E eles começaram esse sacrifício e fizeram. Mas no começo do sacrifício, eles fazem algumas perguntas para Suta Goswami. E aqui é Sri Shukadeva. Shukadeva Goswami falando. Ele está apresentando, porque o Bhagavatam é uma literatura do gênero Purana. Os Puranas apresentam a filosofia dentro de histórias aleatórias. Não são histórias como os Itihasas. Os Itihasas, outro gênero literário da literatura védica, apresenta histórias de lugares e dinastias específicas, como o Mahabharata. Mahabharata trata da grande Índia, então as dinastias que viveram na Índia, a origem da Índia, quando começou. Os Puranas não contam histórias, mas não são histórias assim. São histórias aleatórias, simplesmente para exemplificar a filosofia que eles estão apresentando. E a filosofia apresentada no Bhagavata é a filosofia Bhagavata, a filosofia que define a pessoa suprema na sua forma de Bhagavan como a forma original. A verdade absoluta se apresenta em 3 formas: Brahman, Paramatma e Bhagavan. E Bhagavan é a forma original, mas nem todos aceitam isso. Os impersonalistas aceitam que é Brahman, os yogis aceitam que é Paramatma, mas os personalistas, os Vaishnavas, entendem, através das escrituras, que Bhagavan é a forma original de tudo. E o próprio Krishna se declara assim no último verso do capítulo 14 do Bhagavad Gita. Krishna diz: e eu sou a fonte original deste Brahman. Primeiro ele categoriza o Brahman no penúltimo verso e depois diz: e eu sou a fonte. Eu, aí significa Krishna Bhagavan. Então, este Bhagavan é tratado no Bhagavatam. E por isso o Bhagavatam é chamado de Bhagavata Purana. Bhagavata significa que trata de Bhagavan, vai revelar o caráter de Bhagavan, vai revelar as atividades de Bhagavan. Então, o Bhagavatam é todo para revelar Bhagavan, mas dá voltas incríveis, como a gente, Kali Yuga, a gente vê, a gente não tem foco, a gente não sabe contar uma história objetivamente, a gente não sabe atrair a atenção da outra pessoa, fala um monte de coisa e a pessoa fica assim, aí começa uma conversa boba, sem substância, que termina em nada. Geralmente, esse tipo de conversa sem foco termina em nada. Mas o Bhagavatam, ele apresenta todas essas histórias de uma maneira muito harmoniosa. Por isso que é importante a gente identificar o fio da meada do Bhagavatam e saber que o Bhagavatam tem 2 diálogos básicos. O diálogo original de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj é o último descendente dos Pandavas, da dinastia Kuru, dos Pandavas. Ele era filho de Abhimanyu, e Abhimanyu havia morrido na guerra, deixando a sua esposa grávida. Ela tinha apenas cerca de 16 anos e ficou grávida e viúva. E o nome dela era Uttara. E Uttara estava grávida quando, por poderes místicos e por percepção extrasensorial, ela percebeu que um Brahmastra, uma arma mística produzida por uma personalidade má, chamada Ashwatthama, vingativa, em vez de usar a palavra má, vingativa. Ele queria vingar a morte do pai dele. Então ele lança um Brahmastra, e esse Brahmastra foi para entrar no ventre de Uttara, para matá-la e matar o seu filho também. Então ela vai correndo até Krishna e diz: Krishna, Ashwatthama soltou uma Brahmastra, que eu morra, mas que meu filho não morra. Então, isso é uma menina de 16 anos, naquela situação, vai até Krishna e diz que eu morra,
mas que meu filho não morra. Ele era o último descendente dos Pandavas. Então, Parikshit Maharaj nasceu, ela não morreu, Krishna protegeu, entrou no ventre dela, protegeu, não deixou a Brahmastra sair e tal, não deixou a Brahmastra atingi-lo, que são armas atômicas, né? Não são visíveis assim, perceptíveis, mas são bastante funcionais. Então, Uttara foi protegida, Parikshit Maharaj nasceu e viveu protegido pelos avós, que eram os Pandavas. Ele chamava todos de avós. Yudhishthira, Bhimasena, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Eram os grandes tios, os poderosos e vitoriosos tios dele. Ele foi criado assim e ele se desenvolveu e ele tinha essa carência de conhecer todos os seus parentes Pandavas e conhecer principalmente o grande amigo dos Pandavas, que era Krishna. Então, em um dado momento da vida dele, Parikshit Maharaj comete uma falha, já como imperador, ele comete uma falha, tipo abuso de autoridade. Ele vai caçar e ele esqueceu de levar a garrafinha de água, sabe? Como agora tem um cantil com água, assim, agora a garrafinha de água ele esqueceu de levar. E ele queria beber água, estava com muita sede. Então ele para na beira do caminho, tinha um ashram de um yogi, e ele vai até lá e o yogi está meditando. Mas meditando de verdade mesmo. Então, ele pediu água e viu que não teve resposta. E o filho do yogi estava observando de longe. Então, o menino ficou vendo, Parikshit Maharaj ficou nervosinho, aí pegou uma cobra que estava por perto e colocou como morta, já morta, colocou como guirlanda no pescoço de Parikshit Maharaj, como no pescoço desculpem, Parikshit colocou no pescoço do yogi. E o filho viu aquilo e se sentiu muito impotente, imobilizado, impotente. Era uma criança, mas na verdade ele não era impotente, ele era muito potente, mas não sabia usar a sua potência porque ainda era uma criança. Então, o pai ficou lá meditando, quando acordou. Interessante, o que essa cobra veio fazer aqui? Assim, caramba. Tirou a cobra, o menino veio e contou para o pai o que tinha acontecido e o que ele tinha feito. O pai ficou abismado quando o menino disse: então, quando eu vi aquilo, com o poder da nossa dinastia de Brahmanas, eu amaldiçoei o rei para morrer em 7 dias. O pai colocou a mão na cabeça e disse: não é possível, você fez isso com Parikshit Maharaj? Não é possível. E ele vai até o palácio comunicar a Parikshit Maharaj. Então ele vai até lá e diz a Parikshit: Majestade, meu filho o amaldiçoou para morrer em 7 dias. Eu estou muito triste com isso. Eu posso retirar essa maldição com a sua permissão. E ele disse: não. Eu cometi um erro e eu vou assumir o meu erro. Aí ele tinha aproximadamente 30 e poucos anos de idade, muito jovem. Ele tira a coroa, põe no seu filho Janamejaya, que era outro menino, ainda meio desequilibrado, meio imaturo, melhor falando. Porque aqui tem um professor de educação especial, vai dizer que eu estou usando a palavra errada e depois vai me chamar a atenção. Então o menino estava um pouco assim, desajustado ainda pela idade, imaturo. E aí ele põe a coroa em Janamejaya, o seu filho, entrega tudo, se despede da esposa, que era mais jovem do que ele, ou seja, os dois estavam no auge da sua vida material, da sua carreira, com riqueza, com tradição familiar, com cultura de todo tipo, com dinheiro investido, não era em criptomoedas não, mas era investido, tudo, eles tinham tudo.
que ele podia para desfrutar, e ele deixa tudo e sai com roupas interiores, roupas íntimas, e vai procurar iluminação espiritual. E ele sabe que os sábios gostam de se reunir à beira do rio, e lá, reunidos à beira do rio, discutem temas da filosofia. Então, Parikshit Maharaj vai lá e pergunta. Então, Parikshit Maharaj pergunta a Shukadeva Goswami. Vocês podem ver essa figura numa tela pintada em óleo no restaurante, que foi pintada por um artista de Campina Grande, Markandeya Rishi, um devoto muito bom, que é artista, professor de educação artística e pintor. Ele pintou aquele quadro, vocês podem ver, Parikshit está lá. Já tinham colocado uma guirlanda nele a essa altura, quando ele chegou. Ele estava só de Campinas, mas aí colocaram uma guirlanda nele. E também Shukadeva Goswami está sentado no lugar mais elevado, completamente despido, com uma guirlanda. Então, toda essa beleza artística que foi reproduzida, primeiro pelos artistas de Prabhupada e depois por Markandeya. Então, vocês podem ver isso aí e refletir, gravar essa imagem, que é muito bonita, observar todos os detalhes. Ali tem muita coisa, dá para estar um retiro de uma semana para contar tudo que tem ali, quem são aquelas pessoas que estão ali presentes, defendendo suas ideologias, suas linhas filosóficas e tudo mais. Ali tem todo tipo de filósofo reunido, ouvindo o Bhagavata. Entre eles está Sutta Goswami. Então aqui o verso faz um retorno ao diálogo original. Então são os momentos da literatura, para causar uma dinâmica mesmo. A literatura usa isso, vários momentos, vários tempos. Em literatura se chama de tempo, né? Então vários tempos que às vezes se interpõem. Aqui volta para Shukadeva Goswami falando para Parikshit Maharaj. O verso de hoje é ele. Mais adiante nós vamos ver Sutta Goswami falando. Sutta Goswami, vocês lembram? É o que chegou depois, com os sábios já em Kali Yuga, os sábios preocupados com o que ia acontecer, se reúnem e Shukadeva Goswami não está mais, eles procuram Sutta, que ouviu tudo de Shukadeva. Então Sutta Goswami vai falar para os sábios de Naimisharanya, e assim a história é contada. Agora, a história é de Vamanadeva. A história de Vamanadeva vem depois que a sua mãe, Aditi, que era a esposa de Kashyapa Muni, a sua mãe, é Kashyapa não, Maria? Kashyapa Muni, fica muito aborrecida, preocupada com o que estava acontecendo com seus filhos, que eram semideuses. Os seus filhos tinham sido vencidos pelos seus oponentes, os Asuras. Os Asuras tinham expulsado os seus filhos, os filhos de Aditi, de todas as suas residências, até Indra, que era o principal entre os filhos dela, o rei, entre todos os semideuses, até Indra havia sido expulso da sua morada, Indra Loka, que era muito opulenta. Então ela fica muito triste, ela combina com Kashyapa Muni, ela pergunta a Kashyapa Muni: o que eu devo fazer nessa situação? Eu estou muito perturbada, meus filhos estão espalhados por aí, escondidos, nem vêm me ver, não mandam nenhuma mensagem de WhatsApp, porque os Asuras roubaram tudo, até os celulares deles eles roubaram. Então, eu não posso me comunicar com eles, eu estou muito triste com isso. Então o marido dela diz: Payovrata, tem que fazer um voto chamado Payovrata, 12 dias de sacrifício. Vamos fazer isso, você faz, depois a gente faz um grande sacrifício e a gente compõe toda essa realidade. Você vai ver que Krishna, a pessoa suprema, vai dar uma solução para isso. E ela engravida de Vamanadeva. E Vamanadeva chega, e agora vocês têm que ficar aqui até terminar a história de Vamanadeva. São alguns capítulos, né?
São vários capítulos. Podem ficar aqui até o final do ano. O ano está começando. Tranquilo. Né? Podem ficar aqui até o final do ano para ouvir a história de Vamanadeva. Ele vai contar tudo. E Shukadeva vai contar para Parikshit, Sutta Goswami vai ouvir, vai contar para os sábios de Naimisharanya. Os sábios de Naimisharanya vão contar em toda a sucessão discipular. Aí Prabhupada vai ouvir, aí Prabhupada vai escrever o Bhagavatam e vai mandar os seus significados e a gente vai ficar sabendo. Tá? O nome disso é Parampara, corrente de sucessão discipular. Então é assim que nós estamos conectados com essa literatura antiquíssima. Ela está agora assim na forma de livro, impresso, com um papel super fino, para ficar barato. Eu me lembro da época que estava imprimindo o Bhagavatam, o papel, e da gente, os mais velhos, né, que diziam assim, imagine, a gente vai ler, aí tem a sombra da tinta da Ishvara, dizia, não, mas é porque senão vai ficar muito grosso, já são 19 volumes, vai ficar muito grande e vai ficar muito caro, ninguém vai conseguir comprar. A gente se conformou. Mas saiu assim, aí quando vocês olharem, vocês vão ver que tem a transparência um pouquinho da outra tinta. Isso é a gramatura do papel da editora. E são as nossas lutas em Kali Yuga, né? Sem dinheiro, as nossas lutas para poder fazer tudo ficar viável para que a gente tenha acesso ao conhecimento transcendental. O único objetivo é trazer o conhecimento transcendental de forma prática para que cada um de nós, com a sua liberdade, com a liberdade que nós defendemos, que temos a nossa bandeira de liberdade, que temos a nossa cidadania, que temos a nossa concepção sociopolítica, que temos a nossa independência em todos os níveis, financeiro, e em todos os níveis, para que nós possamos obter o conhecimento mais puro, o conhecimento que é chamado de o fruto maduro de toda a literatura védica. Esse livro traz o fruto maduro de toda a literatura védica, que é descrever Bhagavan. Bhagavan é descrito na literatura Bhagavata. Então, essa é a realidade que estamos inseridos aqui nesse momento. Shukadeva Goswami falando para Parikshit Maharaj, no verso que nós lemos, e Prabhupada escrevendo para nos conectar com a realidade de hoje. Viram que o significado de Prabhupada é bem legal, bem interessante. Ele começa descrevendo a palavra significativa Amrita Bhu. Ele diz Amrita Bhu e quer dizer que o Senhor nasce como uma pessoa comum, mas não é uma pessoa comum. E quem se engana com isso, sofre. Nós temos também no próprio Bhagavatam a história de duas personalidades muito elevadas que se confundiram com a identidade de Krishna, quando Krishna veio a esse mundo. O Bhagavad Gita diz, né? Avajananti man mudha manushintanum ashritam parambavam ajananto mama bhuta maheshwara. Avajananti, aqueles que não reconhecem a minha identidade como pessoa, não passa de... Vou ter que dizer a palavra, é um palavrão, eu vou ter que dizer, de burro. Ele chama de burro, Krishna. Mudha, tolos e tolas. Ele diz, esses mudhas se confundem comigo. Eles não sabem, Parambavam Ajananto, eles não sabem que eu estou no top, como a juventude fala, né? Eu estou no top, eu tenho controle absoluto sobre toda a natureza material. Eles não sabem disso. Então, ele diz que são tolos, e ele está falando de todos aqueles que defendem ideologias mundanas, que defendem filosofias mundanas, que visam unicamente o benefício da existência material e o fortalecimento do ego falso, da nossa identidade falsa. Eu sou brasileiro, eu sou baiano, eu sou carioca, eu sou amazonense, eu sou
indiano, privilegiado, indiano. Eu sou americano também privilegiado. Seja lá o que for que nós nos identifiquemos, somos todos influenciados pelo ego falso. E esse ego falso é fortificado por ideologias mundanas. Essas ideologias mundanas são todas derrotadas diante da filosofia Bhagavata, que descreve quem é a suprema personalidade de Deus. E no significado, Prabhupada faz uma coisa bem legal, nem sempre ele faz isso, mas aqui, quem conhece Prabhupada como autor pode saber, é uma coisa bem interessante. Ele cita um verso, o 4.9, famoso, do Bhakti Shastra. Você ainda lembra? Do 4.9, Janma Karma Chame Divyam. Lembra? Você lembra? Não? Você lembra? Como é? Janma Karma Chame Divyam Evanyo Vetita Tataha Tyakpadeha Punarjanma Naitimamiti Sodi. Isso mesmo. Só que Prabhupada diz esse verso aqui. Só que ele não diz inteirinho. Ele diz primeiro a metade, aí classifica. Bhagavad Gita 4.9, aí diz Janma Karma Chame Divyam Evamyo Vetitattvataha. Aí explica, e depois, sem falar mais nada, ele diz Tyakpadeham Punarjanma Naitimameti Sordjana. Esse é o verso dos mineiros. Tem mineiro aqui que trouxe queijo pra gente. Como é seu nome? Desculpa. Marilene. Marilene. Maharaj Maharaj me deu um queijo. Fiquei em êxtase. Obrigado. Mas esse verso é o verso da sua turma. Porque ele termina com Naitimam et Sorjana. Sabe? Sor, o sor do mineiro lá. Que é isso, sor? Aqui esse verso é o verso dos mineiros. Você tem que aprender. Bala aprendeu porque ele ficou uns dias lá em Belo Horizonte fazendo Sancta e aprendeu esse verso de tanto ouvir os mineiros dizerem, que é isso, senhor? O livro está barato, senhor. Então ele terminou aprendendo o verso. Então esse é o verso dos mineiros. Então, Prabhupada faz isso de uma maneira bem legal. Às vezes ele diz só metade do verso lá em cima e não fala mais nada. Mas aqui ele voltou o verso e também não falou mais nada, simplesmente lançou o verso, o restinho e pronto. É bem legal estudar Prabhupada, porque ele está escrevendo isso para a gente. Nós não tínhamos nem nascido, vocês não tinham nem nascido, eu já tinha. Prabhupada estava traduzindo o Bhagavatam e ele estava pensando na gente. Ele estava pensando, lá no Ekadasi do dia 1º de fevereiro, em Vrajadama, vai se reunir uma turma e eles precisam ter tudo bem especificado, eu tenho que traduzir isso para eles. E aí traduziu, ele estava pensando em nós. Talvez não tanto com esses detalhes que eu acabei de dizer, mas Prabhupada estava pensando em nós, almas condicionadas que íamos nos atrair por Krishna e depois como vamos fazer essa atração ficar sustentável para o resto da vida, ser devoto até debaixo d'água, ou devota, né? Ser devoto ou devota até debaixo d'água e por todo sempre, por séculum seclorum. Como vamos ser devotos assim? Então, precisa filosofia. E Prabhupada, então, acordava meia-noite, às vezes um pouco mais tarde, 1h da manhã, e ia traduzir. E quem acompanhava, os secretários dele contam, Prabhupada acordava, ligava a luz de mesa, pegava todos os comentários do Bhagavad, tudo em sânscrito, e traduzia para o inglês. Esse é o nosso Prabhupada, pensando em nós. Então ele escreve tudo isso pensando em nós. E aqui ele faz isso. Às vezes ele diz um verso, às vezes ele menciona só que o verso está no Bhagavad Gita, às vezes ele diz o verso inteiro e não dá tradução, às vezes ele só dá a tradução. É bem legal tentar entender o que Prabhupada, como Prabhupada se relaciona com a gente. E aqui ele fez isso e me chamou a atenção, por isso eu estou falando. Então o significado aqui, Prabhupada vai explicar que às vezes Krishna nasce como uma pessoa comum. Quais as duas personalidades muito importantes que não reconheceram Krishna quando Krishna veio como filho de Devaki e Vasudeva? Brahma e Indra. Imagine. Brahma, quando viu Krishna com a molecada, com os meninos de Vrindavana,
brincando, disse: o que esse menino azul está usando pena de pavão igual a meu Krishna? Esse menino aí não passa de uma pessoa comum. Foi Brahma, né? Ele é metidinho, pois ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Eles ficam aí brincando com os bezerrinhos, com os colegas. Vou roubar todo mundo, vou sequestrar todo mundo, vou prender todo mundo aqui Vou dar um sonífero para eles e prender todos eles dormindo aqui numa caverna. E quero ver ele, quando ele chegar, que ele perceber que está sozinho, vai só chorar, porque ele é uma pessoa comum. Aí, dito e feito, ele pegou, prendeu todo mundo e ficou lá, só olhando, lá de cima, só olhando. Aí Krishna disse: tudo bem, os meninos não estão aqui, tem que voltar para casa. Eu não vou voltar para casa sem esses meninos, a mãe dele, todas as mães vão ficar me perguntando, enchendo a minha paciência. Se multiplicou por todos os meninos e todos os bezerros, iguaizinhos, só que era ele mesmo. Então ele se multiplicou. E Brahma ficou uns olhão arregalados, olhando, igual aquela figurinha que sai no WhatsApp, que bota no olho aqui, meio assustadora. E Brahma, quando viu aquilo, ficou assustado, em estado de choque, esperando o que ia acontecer. Krishna se multiplicou, voltou para casa. Cada menino chegou, a mãe dizia: como você está bacana hoje, deixa eu lhe dar um abraço hoje especial. Peraí, não vá agora não, fica aqui comigo, você está mais gostoso hoje. E as vacas lambendo os bezerros do mesmo jeito, e o bezerro queria mamar e ela lambendo, porque estava achando que o filho estava mais gostoso, porque era Krishna. Krishna é o gostosão supremo, né? Então, e Indra, depois disso, Brahma se arrepende. Quando ele vê o resultado, vai lá como minha mãe dizia, cara de tacho, vai lá, desculpa aí, eu sou o touro número 1, não sei o quê. Foi falando, pedindo, na verdade ele é bem filosófico. Ele vai dizer que qualquer pessoa que tolere qualquer tipo de problema na vida, mas permaneça oferecendo reverências de corpo e alma para Krishna, tem direito a mukti, a liberação. É um verso lindo, um verso lindo. Tateno kampano sushamik shamano bunjanevatma kritam vipakam hridvag vapubhir vidadan namaste divetayo mukti pade sadayabhak. É um verso muito bonito do Bhagavata, bem conhecido, famoso Tateno Kampano. Quando se refere a esse verso, falam assim, Tateno Kampano. E esse verso fala do Ayurveda, né? Porque fala dos 3 doshas. E diz assim, quando os doshas apertarem... me confundi, é outra história. Hridvag Vapubhir, qualquer pessoa que mesmo... que em qualquer situação de problema, ela possa se manter em reverências. Hridvag Vapubhir. Dentro do seu coração, através de suas palavras, suas orações e também com seu corpo, prestando reverência, cabeça no chão, dandavats, o corpo todo no chão, essa pessoa tem direito a mukti. Então, esse foi Brahma. E Indra, ele manda as nuvens da destruição, comandadas por Samvartaka, quando Krishna convence o pai e os amigos, os tios e os amigos do pai, a deixarem de fazer o sacrifício para Indra e fazerem o sacrifício para Govardhana. Então, aí ele resolve afogar todos os habitantes de Vrindavana. Esse é o passatempo da colina de Govardhana. Então, nesse passatempo da colina de Govardhana, Indra não reconhece Krishna e então diz, esse menino aí, ignorante, fica dizendo que tem que parar de fazer sacrifício, pois eu vou afogar ele e a turma dele toda. E aí manda a nuvem inundar Vrindavana. Aí Krishna diz,
todo mundo fica vendo a chuva subindo, alagando já na canela, subindo a água. Aí Krishna, o pessoal diz: Krishna, e agora o que vamos fazer? Krishna, não se preocupe, pega a colina de Govardhana e levanta a montanha e sustenta a montanha no seu dedo mínimo. E Indra, que pensa que é o Bam Bam Bam, que pensa que é o maioral, vê aquilo, aquele menino, esse menino só pode ser Krishna. E aí ele se rende, vem e diz: Krishna, me desculpe, eu realmente sou muito tolo, me desculpe por isso. Então, desafiar a autoridade de Krishna é possível para qualquer pessoa, mas o Bhagavatam vem para nos dar todos esses exemplos, conta todas essas histórias, imagine, só para que a gente fique atento e possa reconhecer na felicidade e na tristeza. Isso não é só no casamento, não, que o padre fala lá, na felicidade e na tristeza tem que permanecer junto. Não, em toda situação, na felicidade ou na tristeza, na doença ou na saúde, a pessoa tem que reconhecer Krishna como a suprema personalidade de Deus e simplesmente se dirigir a Krishna, pronto para prestar serviço a Krishna. Essa deve ser a atitude da alma espiritual que pensa que em breve chegarei ao portal da morte e depois da morte, ó, tchau mundo material, tchau para vocês, fiquem aí com Xuxa, com Lula, com Biden, fiquem com quem vocês quiserem, eu estou fora. Então, aí depois do portal da morte, não voltar a nascer nesse mundo. É o que o verso diz. Naiti mameti sorjana. Não volta a nascer nesse mundo. O verso Tyaktva dehan punar. Punar, não volta a nascer aqui ao deixar este corpo. Deha, não volta a nascer aqui, neste mundo. Mas ele precisa conhecer o que para isso acontecer de acordo com o verso. Ele precisa conhecer Janma e Karma. Ele precisa conhecer as atividades, o nascimento de Krishna e reconhecer como transcendental, e Karma, as atividades de Krishna, de levantar a colina de Govardhana, de se multiplicar em tantos meninos e tantos bezerros. É preciso ouvir isso e dizer: Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eu não posso tentar compreender Krishna de acordo com o paradigma científico que eu tive o meu cérebro lavado para aceitar. Eu não posso compreender Krishna através do paradigma político que eu vivo submetido por força das circunstâncias sociais. Eu não posso tentar compreender Krishna dessa maneira. Eu tenho que compreender Krishna de acordo com os olhos dos Shastras, de acordo com os olhos da literatura, de acordo com o Guru, com Shastra e com Sadhu, de acordo com o mestre espiritual, de acordo com as escrituras e de acordo com os Vaishnavas bem-sucedidos, autorrealizados, as almas autorrealizadas. Assim eu devo compreender Krishna. Eu não posso ficar perdendo tempo tentando alimentar a minha fé com a lógica mundana, com a filosofia mundana, com a política mundana, com a ciência mundana. Hare Krishna. É isso, agora vamos ter esse capítulo com a história de Vamanadeva. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui para responder. Sim, senhor. Obrigado pela aula, pela palestra. Muito obrigado mesmo. Nós sabemos que é dever dos pais, né? Cuidar, proteger os filhos, educar. E nesse passatempo aí, nessa passagem, a gente vê que partiu disso, da situação que ela viu os filhos distribuindo suas posições, seus lugares, sua riqueza. E embora o processo foi dado por Kashyapa Muni, que é o pai, então poder-se argumentar assim, por que estava lá tranquilão, meditando, despreocupado, só depois que ele volta e ele pergunta a ela, percebe que ela não está muito tranquila, aí é que ela expressa, né? Sim. Por que não partiu dele com o pai, sabendo da situação dos filhos? Pais, no plural aí, inclui pai e mãe. Ele fez a parte dele. Ele estudou, se preparou, entrou em contato com Brahma, ouviu de Brahma o conhecimento. A parte dela era protegê-lo,
enquanto ele estivesse em meditação. Ele foi meditar, então estava com a memória fresca, não estava com a memória obtusa, nada. Ele veio da meditação, entra em casa e vê a mulher perturbada. Então, ele viu que estava tudo mais ou menos em ordem, mas a mulher não estava como normalmente estaria. Então, ele percebe o sutil. Na verdade, ela recebeu ele muito bem. Então, ele pergunta: o que está acontecendo? Por acaso você deixou de receber visitantes? Por acaso você não fez a cerimônia de fogo diária que você deveria fazer? Por acaso você não cumpriu com os seus deveres? Por que você está tão perturbada? Ela diz: não, está tudo em ordem, eu fiz tudo correto, tudo que nós combinamos da minha parte, dos meus deveres em casa, eu fiz. O meu problema não é esse. Meu problema é que meus filhos não estão se comunicando comigo, meus filhos foram expulsos de suas residências, perderam tudo que tinham, faliram completamente, tomaram tudo deles, inclusive a residência, destroçaram as famílias deles pelos asuras. Isso foi feito pelos asuras. E eu preciso saber como a gente pode ajudar. E ele disse para ela: eu vou lhe dizer o mesmo que Brahma me disse quando eu quis me casar e ter filhos. Então, o dever do homem e da mulher, ao planejar a sua prole, a ter filhos, se dirigir a Krishna e dizer: Krishna, estou pronto para ser pai, estou pronta para ser mãe, então agora eu posso conceber um filho, por favor, me favoreça com um filho. Tem um processo que é chamado Garbhadana Samskara para que isso aconteça. Então, Kashyapa Muni conta para a esposa: quando eu quis ter filhos, eu fui a Brahma, meu mestre espiritual, e ele me instruiu que eu deveria fazer o Payovrata. Então eu vou dar para você o mesmo processo que ele deu para mim. Então ele mostra para ela que não é um capricho meu, não estou inventando nada, não quero ser superior a você, nem nada. Então é uma coisa da família. Ali foi uma decisão da família, a solução. Tanto que depois ele mesmo realiza a cerimônia de fogo. Depois do Payovrata, ele faz a cerimônia de fogo. Nós vimos isso no fim do capítulo. E quando ele faz a cerimônia de fogo, então Vamana, ela vai ficar grávida de Vamana. E Vamana nasce anão. Né? E aí tem toda a história, e por que ele nasce anão e tudo mais. Por aí vai. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo um belo dia de Ekadasi. O jejum esse é um dos jejuns especiais. Tem vários tipos de jejuns. Tem jejuns que podem facilmente ser quebrados e tem jejuns que podem ser quebrados por várias razões. Mas esse é um jejum de uma encarnação de Krishna. Uma encarnação de Krishna e que cujo jejum é recomendado, mas que em casos especiais pode ser quebrado. Então, quem tomar algum tipo de remédio que precisa comer, quem tem algum tipo de dificuldade digestiva que não pode fazer jejum, quem não aguenta por causa da fraqueza ou qualquer coisa, pode quebrar o jejum sem maiores dificuldades, e Vrajadama provavelmente está preparada para isso, para oferecer prasada. Quem quiser fazer o jejum é quebrado ao meio-dia e parece que a cozinha aqui é sempre pontual. Eu adoro ouvir o buzo daqui. Então, parece que a cozinha aqui é sempre pontual, mas quem quiser quebrar antes, tentar. Eu vou tentar, mas se for o caso, eu vou quebrar antes. Também pode se sentir à vontade para fazer isso. Os devotos iniciados, os brahmanas, que estão em saúde perfeita, que não tem nenhum tipo de dificuldade, nem ansiedade, nem nada, devem fazer a austeridade do jejum. Mas os devotos novos, as devotas novas, os devotos que não têm experiência com jejum, ou que por outras razões não precisam se preocupar, podem quebrar o jejum de hoje.
eu tomo a liberdade de dizer isso, inclusive em relação ao Vyasa Puja. Porque o Vyasa Puja é um jejum obrigatório. E como Janmastami, como Guru Purnima, Nityananda, são jejuns obrigatórios. Mas esse de hoje não é um jejum de super obrigatoriedade. Ele é recomendado. Mas hoje também tem o jejum do dia do Vyasa Puja de Maharaj. Mesmo tomo a liberdade de dizer que quem tiver alguma dificuldade muito grande é melhor quebrar o jejum e ficar pronto para interagir com os outros, porque vocês estão gastando tempo, dinheiro, investindo tudo para estar aqui e não vão ficar sofrendo porque estão em jejum em cima de uma cama ou bebendo água o tempo inteiro. Eu não posso, não tenho força nem para varrer um chão, eu não tenho força nem para descascar uma batata, não tenho força. Isso não tem nada a ver. É melhor comer e cortar 1000 batatas, limpar todo o chão de Vrajadama, ou o que for, mas não deixar de fazer o serviço devocional, não deixar de cantar e de interagir com os outros. É muito importante se relacionar com as pessoas. Nós temos essa oportunidade aqui. Passei 15 minutos da hora. Quando eu era 15 para 6, eu pensei, vou terminar pontualmente. Mas, sinto muito. Gurudev, você teria tempo para responder mais uma pergunta? Pronto, sargento, pode dizer. A pergunta é do Elenilson. Ele botou, Jai Gurudeva, reverências. O que nos leva a ter a oportunidade de ouvir o Bhagavatam? O nome dele de iniciado é Kurunanda, né? Kurunanda. Mas ele colocou o nome comum, né? Tá certo. O que nos leva a ter a oportunidade de ouvir o Bhagavatam. A tradução que Prabhupada fez, a continuidade da tradução que foi feita por Hridayananda Das Goswami e equipe, a publicação do Bhagavatam na BBT, as 2 edições do Bhagavatam integrais que já foram lançadas e agora a edição que está sendo lançada volume por volume. Acho que já está no 8º canto, não sei, eu recebo, mas acho que está no 8º canto já. E então nós temos uma editora inteiramente preocupada em que os livros de Prabhupada cheguem a qualquer pessoa. Então isso é a oportunidade de ouvir o Bhagavatam. É essa, a primeira de todas, que o livro está disponível e não é caro. E não é caro. Começa por aí. A outra oportunidade é que os templos todos oferecem a aula do Bhagavatam de manhã. E outra oportunidade é que alguns templos publicam a sua aula via internet. Como agora, Vrajadama faz isso, né? Todos os dias. E também tem a TV Mayapur, que acho que está no 2º ou 3º canto, que está publicando, fazendo também diariamente por internet, com palestrantes variados em língua portuguesa do mundo inteiro. Então, nós precisamos ter desejo, o desejo de ouvir, de ouvir a respeito de Bhagavan, de ouvir a respeito da Suprema Personalidade de Deus. O Guru Krishna colocou aqui, dia 10 de fevereiro também é jejum até meio-dia, 2 meses de vida do Dharmaraj. Jejum exclusivo para o pai e mãe. Avô, tios, parentes não vão fazer jejum. 10 de fevereiro, 2 meses já, rápido. Bom, obrigado. Guru Krishna é um devoto de Vrajadama, que agora está na Itália com a esposa. A esposa foi para ter um bebê, já tem 2 meses que o bebê nasceu. E ele está avisando para todo mundo aqui que é jejum do filho dele, mas é só para ele e para a esposa. Talvez a avó possa. Hare Krishna. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.